Boa tarde a todos e todas que nos assistem ao vivo. Nossos contatos estarão disponíveis aqui nessa tela, em caso de necessidade, para todo mundo que nos assiste. Meu nome é Mariana Camargo, sou secretária executiva do curso Escola de Conselhos da UNCM. Hoje é dia 2 de outubro de 2020 e realizaremos nossa quinta live com a mesa redonda que vai discutir sobre a importância e atribuições dos conselhos municipais de educação. Para este debate, contaremos com os palestrantes, professor Eduardo César Silva e professora Marli Vidinha. Ambos são vice-presidentes regionais da UNCM, região Sudeste e região Nordeste. Aproveito aqui para informar aos cursistas que o módulo 2 terá prazo ampliado para postagem das atividades até o dia 7 de outubro. Os cursistas que tiverem qualquer tipo de problema com as atividades do módulo 1 e 2 devem entrar em contato conosco pelo e-mail executivaUNCM@gmail.com. Vamos sanar os problemas e fazer a verificação com os respectivos articuladores de turma de cada estado. O curso Escola de Conselhos é ofertado pela UNCM e pelo IAT. A UNCM é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e o IAT é o Instituto Anísio Teixeira. Sempre vamos fazer o registro dos nossos agradecimentos à equipe da UNCM e, para agradecer a equipe da UNCM, vou agradecer em nome do nosso presidente, professor Humberto Gonzaga. E também quero aqui agradecer a equipe do Instituto Anísio Teixeira, nosso colega Kelton, que hoje está conosco, realizando essa live, Marvin, Reni e professora Cibele Amado, que é diretora do Instituto Anísio Teixeira. Hoje quem vai coordenar a nossa mesa é a professora Darli Zunino, uma de nossas coordenadoras do curso Escola de Conselhos. Nosso curso é coordenado pela professora Giovana Nascimento e professora Darli Zunino. E cada coordenador hoje terá 30 minutos de fala e, ao final, 30 minutos de debate. Então, todos devem postar no chat suas perguntas, que vamos fazer o filtro e enviar para os palestrantes responderem. E agora convido para entrar na sala nossa coordenadora Darli Zunino, que vai mediar a mesa hoje e apresentar os nossos palestrantes. Bem-vinda, Darli. Obrigada, Mari. Boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês. Nós sabemos, ontem foi um dia bastante, diria, trabalhoso para os nossos cursistas, porque era o prazo final da tarefa avaliativa número 1. Então, foi um dia em tanto, eu diria, né? Mas um cumprimento especial aos nossos dois queridos palestrantes, eu diria assim, prata da casa, que são dois vice-presidentes, né? O nosso amigo Eduardo, o Edu, como a gente chama, de São Paulo, né? Que é vice-presidente da região Sudeste, e a nossa amiga, companheira, professora Marli Vidinha, que é a nossa vice-presidente da região Nordeste. Então, é muito bom estar com vocês. A Mari já fez os agradecimentos ao IAT, né? Quero também fazer um agradecimento muito especial à professora Gilvânia, que está aí no nosso auxílio, grande companheira de jornada, né? Está aí para colaborar conosco, vai estar buscando e informando todas as questões que esperamos que sejam muitos questionamentos após a apresentação do professor Edu e da professora Marli Vidinha. Tá? Então, obrigada, professora Giovânia, que não está na sala também, mas ela está mais reservada hoje. Então, coube a mim fazer essa mediação desta quinta live. Quero agradecer muito, muito, muito as nossas grandes articuladoras,
né, grandes responsáveis também pelo sucesso que nós estamos alcançando nesse curso, que é a professora Rita, a professora Elane, a professora Márcia, a professora Edia, né, uma, duas, três, quatro, são as 5 professoras que são as articuladoras do curso, e nós sabemos que ontem eram quase meia-noite, ainda nós estávamos conversando com as nossas articuladoras que estavam aí na luta para o cumprimento da tarefa. Agradecer os nossos coordenadores estaduais, a professora Gilvânia, coordenadora também da Bahia, além de coordenadora do curso, também coordenadora da Bahia, né, a professora Maria José, coordenadora estadual também, coordenadora estadual de Sergipe, e a professora Marli, né, que está conosco nessa live, coordenadora de Alagoas, o professor Cláudio, nosso companheiro lá de Santa Catarina, né, muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo, pela colaboração, pelo trabalho que nós estamos realizando, né, desbravando esse grande curso que está acontecendo nesses 4 estados com 5 turmas. Então, como eu disse para vocês, eu hoje vou mediar essa mesa tem um desafio enorme, né, que é trabalhar a questão da articulação entre os conselhos de educação, ou seja, o Conselho Municipal de Educação, nosso Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb, né, e o Conselho de Alimentação Escolar. Quando nós pensamos nesse curso, a gente, né, nós planejamos uma articulação entre esses 3 conselhos que visam unicamente, né, a garantia do direito à educação e uma garantia de direito à educação não qualquer, mas com qualidade social, e que a gestão democrática realmente aconteça. Pensando nessa gestão democrática, nós pensamos que os nossos cursistas poderiam estar planejando, né, de forma coletiva, os encaminhamentos da educação em cada município desses 4 estados. Então, agradecer também aos nossos cursistas por todo o empenho, toda a dedicação, todo o esforço. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil nessa pandemia, mas, como diz a professora Vidinha, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos, nós vamos conseguir realmente atingir o nosso objetivo, que é 100% de participação e 100% de aprendizagem dos nossos conselheiros municipais de educação. Agradecer ao nosso grande presidente da UNCB Nacional, o professor Manuel Humberto Gonzaga Lima, pela confiança a nós depositada, né, pelo trabalho que vem realizando, por todo o incentivo que nos dá e faz com que as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, a nossa luta continue, né, e que possamos realmente melhorar cada vez mais a educação no nosso país, também através dos nossos conselhos municipais de educação. Então, um agradecimento muito especial ao professor Humberto. Eu não vou me alongar na fala, nós temos um prazo, acho que eu já até passei do prazo, mas eu gostaria de chamar os nossos 2 palestrantes, tá? Venha conosco, entre na nossa tela, entre na nossa casa. Então, a Vidinha e o professor Eduardo César, tá? Sejam muito bem-vindos, o desafio é enorme nessa articulação. O professor Eduardo já está tentando fazer lá no estado de São Paulo muito bem essa articulação, né, professora Maria Vidinha? Mas aí, professor Eduardo, nós vamos começar com a professora Maria Vidinha fazendo o que eu falo. Mas antes de eu passar para a professora Maria Vidinha, eu gostaria de fazer uma apresentação rápida do currículo de quem é a professora Maria Vidinha. A professora Maria Vidinha, ela é professora
efetiva da Rede Pública de Ensino em Alagoas, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em inspeção educacional pela Universidade Federal de Alagoas, doutorando em Ciências da Educação pela Universidade Nacional do Cuyo, Mendoza, na Argentina, sócia fundadora da Associação dos Inspetores Educacionais dos Sistemas de Ensino de Alagoas, coordenadora estadual da UNCLI de Alagoas, né, conselheira e presidente da Câmara de Educação Superior de Alagoas, no Conselho Estadual de Educação, e também conselheira e presidente do Conselho Municipal de Messias, representante da UNCME no Fórum Estadual Permanente de Formação Docente e no Fórum Estadual de Educação de Alagoas. Tá? Eu até vou parar por aqui, professora Marli. A professora Marli também é vice-presidente da região Nordeste. Eu vou parar por aqui, porque se eu for me estender, vai ser muita coisa ainda para falar. Então, apresentando a professora Marli Vidinha, qual é o tema que ela vai ter 30 minutos, a partir do momento que eu passar a palavra para a professora, né, que ela vai estar trazendo para a gente, né, sobre os conselhos municipais de educação, importância e atribuições. Logo no início, a professora Marli Vidinha, acho que é no início, você não tem, né, mas vai estar fazendo uma fala também sobre esse grande desafio da educação nacional, que é a implementação do Sistema Nacional de Educação e o regime de colaboração. Vai fazer uma fala, acho que rápida ou não, professora, vai falar sobre os sistemas de ensino também. Então, a gente vai ouvir a professora Marli Vidinha, né? Professora, sinta-se muito à vontade, acolhida por todos nós, por todos os conselheiros desse 4 estados e os conselheiros do país inteiro, tá? Com a senhora, o CME, importância e atribuição, e a articulação com os... Tá? Com a senhora, boa tarde, seja bem-vinda, com a senhora a palavra. Muito obrigada. Muito boa tarde, professora Darli Zunino. Que responsabilidade. Boa tarde, professor Eduardo. Saúdo toda a diretoria da UNCME Nacional, em nome da professora Gilvânia Nascimento e da professora Darli Zunino, coordenadoras desse importante curso. Saúdo todos os cursistas, participantes, e parabenizo a todos pelo empenho, pelo envolvimento, pela resposta aos trabalhos. Quero saudar também, fazer uma saudação especial ao nosso presidente, professor Manuel Humberto Gonzaga, por todo o trabalho que vem desenvolvendo, e dizer a todos que essa tarde é uma tarde em que nós faremos reflexões juntos, né, sobre a importância do Conselho Municipal de Educação, esse órgão tão necessário, tão necessário. Então, eu trago nessa tarde uma parte visual só para enfatizar esse diálogo, não é? Faremos uma abordagem voltada para os Conselhos Municipais de Educação, como a professora Darli informou, tratando de conceitos, e alguns conceitos fundamentais, como competência, natureza, papel do CME nos sistemas de ensino, e o perfil de conselhos defendido pela UNCME. Mas, para início de conversa, eu destaco o papel dessa grande entidade, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. A UNCME, ela pauta a sua atuação nos princípios da universalização do direito à educação, da gestão democrática, da política educacional e da inclusão social. É uma organização que está em todos os espaços deste território, né, e defende concepções de conselhos de educação como órgão de Estado, como órgãos de Estado, de participação representativa e controle social. Órgãos que devem ter um caráter plural e sua atuação
deve ocorrer de forma intransigente na defesa do direito à educação para todos e para todas. Isto balizado nos princípios da Constituição Federal, que define a educação como direito público, subjetivo e como responsabilidade do Estado brasileiro. Então, nesse sentido, pode colocar a apresentação, por favor? Nesse sentido, pensar em conselhos de educação, pensar na importância e as atribuições dos conselhos de educação, nos leva a compreender que os conselhos devem ter claro o interesse da coletividade, acima de qualquer interesse individual, fazendo a defesa intransigente da garantia desse direito e o zelo pela equidade e pela igualdade de oportunidades. Então, os conselhos, dentro do aparelho de Estado, são, por excelência, órgãos de Estado, fazem parte de uma relação importante entre Estado e sociedade, configurado principalmente a partir da Constituição de 88. Então, nesse sentido, é importante que a gente faça um passeio breve sobre essa estrutura onde está sentado esses conselhos de educação, entender esse cenário que nós estamos vivenciando, né? É um cenário que não nos aponta caminhos concretos. Então, nós estamos sempre num espaço de luta, um espaço de incerteza, um espaço de busca, mas tendo como eixo principal o compromisso social com a educação. Então, as atribuições, a competência dos órgãos colegiados, e aqui tratamos de Conselho Municipal de Educação, no âmbito de um sistema de ensino, está para além de uma política pontual. Muito pelo contrário, está pensado a partir de uma política ampla, com gestão institucional da educação, né? Entendendo que é preciso fazer um olhar atento numa perspectiva de reafirmar a educação como direito público, subjetivo, conforme está previsto na Constituição de 88. Pode passar o slide. Então, o próximo. Então, nesse sentido, compreendemos que educação é direito de todos e dever do Estado, né? Desta forma, se organiza de forma sistêmica e, dentro dessa organização sistêmica, é muito importante frisar que, em uma democracia participativa, ninguém é mais, ninguém é menos. Todos são iguais em direitos, todos têm voz, todos precisam ter suas liberdades preservadas, suas liberdades individuais, e que, nesse sentido, o poder ele pertence ao povo, e este poder se coloca e se respalda com as ideias construídas de forma plural, respeitando essa pluralidade de ideia. Então, entender um sistema enquanto um conjunto de competências e atribuições voltadas para o desenvolvimento da educação escolar, é preciso perceber a materialização dessas instituições, desses órgãos executivos e normativos, né, por meios articulados e nas respectivas esferas. Assim, reafirmamos e trazemos para a discussão que a Constituição de 88 sinaliza novas diretrizes para os direitos sociais do país, e esses direitos eles estão organizados dentro de um novo pacto federativo. Então, a Constituição de 88 estruturou a lógica política, sinalizou para a autonomia e o regime de colaboração a ser regulamentado entre os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, a próxima. Então, nesse sentido, a Constituição Federal de 88, quando outorgou ao município a condição e possibilidade de organizar sistemas próprios de ensino, traz um componente para esta realidade que precisa dialogar entre as possibilidades organizativas da educação brasileira,
né? Nas formas de pensar, nas formas de organizar, nas formas de direcionar, nas formas de construir um processo educacional nas unidades federativas. Então, o Sistema Nacional de Educação é pensado dessa forma colaborativa, respeitando os espaços, respeitando as formas de pensar e respeitando as peculiaridades. Então, são vários... A discussão sobre o Sistema Nacional de Educação é longa, né? Nós lembramos que, desde a Escola Nova, se pensa um Sistema Nacional articulado, né? Então, pensado nesse conjunto de competências, e principalmente nas últimas décadas, se vem trazendo essa discussão para os espaços de construção de políticas educacionais, e aqui a gente pode apontar, inclusive, a construção do Plano Nacional de Educação, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Educação. Pode passar. E, neste momento, inclusive, estamos discutindo e construindo, né, revisando, contribuindo com um projeto de lei que poderá instituir o Sistema Nacional de Educação. Então, nós temos lá uma comissão tratando desse conjunto. E, como a gente tinha dito, essa discussão é bem antiga, e a gente sempre destaca aqui o que nosso grande pensador Anísio Teixeira citou lá no documento de 32, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação, né? Então, a gente tem esse documento, está vigente, parece que é um documento que foi escrito hoje, é um documento vívido. Então, Anísio nos ensinou que todos os nossos esforços sem unidade de plano e sem espírito de continuidade não lograram ainda criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas e das necessidades do país. Então, pensar um sistema educacional é pensar um conjunto de elementos ideais ou concretos, pode passar o próximo slide, que mantém relação entre si, formando uma estrutura. Isso o que nos ensina é o professor Genuíno Bourdignon, um estudioso que já esteve aqui conosco na abertura deste curso e nos deu uma aula maravilhosa. Então, entender esse processo é entender que cada espaço precisa ser pensado nessa estrutura, tendo como eixo principal a educação. Então, união com seu papel, os sistemas estaduais, municipais, cada um com seu papel, formando esse todo organizado, né? Então, entendendo desta forma, nós discutimos e fomentando a UNCME fomenta a instituição dos sistemas municipais de educação, construído no espaço garantido na Constituição Federal e na LDB. Então, esse sistema, pode passar, esse sistema municipal de educação todo focado na educação, pode passar o próximo slide, né? Construído por conselhos, instituições, programas, com suas normas, com seu eixo estruturante chamado Plano Municipal de Educação, com elementos necessários para esta Constituição. Que elementos são esses? Instituição pública, instituições privadas de educação infantil, secretarias de educação, conselhos municipais de educação, enfim, conselho de alimentação escolar, conselho do Fundeb e vários outros, cada um com a sua competência. Então, por favor, e quem regula, qual a competência? O próximo slide, por favor, pode passar. E a competência na regulação, tá? O próximo. Então, essa competência
é pensada que, para organizar esse sistema estadual, distrital e municipal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contam com um órgão muito importante nesse sistema, que é o órgão normatizador. Esse órgão é o Conselho Municipal de Educação, é o Conselho de Educação. Este conselho tem, via de regra, as funções normativas, consultivas, deliberativas no sistema, né? E o próximo. E o que é este conselho, né? Quem é este conselho? O conselho é a expressão da coletividade, com princípios democráticos, que, em via de mão dupla, ouve e é ouvido, e dialoga sempre de forma colegiada. Né? Os conselhos devem ter claro que o interesse não é seu, o interesse é do coletivo, e dentro do aparelho de Estado são, por excelência, órgão de Estado, fazem parte de uma relação importante entre Estado e sociedade, e isso está configurado na Constituição de 88, e a partir da Constituição de 88 é que esses diálogos estão mais afirmados, né? Enfim, então, eu estava tentando ler aqui a mensagem do chat. Então, os conselhos são a expressão da coletividade, né? Pode passar o próximo. E não é qualquer coletividade, é uma coletividade participativa, né? E nessa coletividade participativa, nós podemos dizer que se situa no âmbito político. Por quê? Porque junta pessoas para, na coletividade, tomar decisões para a coletividade, a partir de discussões pensadas, construídas, discutidas, ou seja, extremamente dialogadas, né? Os conselhos, desde da mais longa tradição, não é? E eu não vou repetir esse histórico aqui, que o professor Genuíno nos trouxe, né? Então, se configura como um processo mais antigo de tomada de decisão. Então, e vale a gente sempre lembrar, quando a gente pensa em conselho, pensa em aconselhar, pedir orientação, pedir uma escuta, não é? Mas pedir principalmente uma palavra de direcionamento. Não? Então, com isso, entende-se que os conselhos eles podem ser, sim, definidos como a expressão da coletividade, né? Que podem ser entendidos enquanto um espaço de decisão, onde o que se discute servirá para nortear as questões que foram apresentadas a este conselho. Então, o próximo. Então, para organizar estes conselhos, tem uma base legal, principalmente para a criação dos Conselhos Municipais de Educação. Então, esses conselhos, nascidos sob a égide da Constituição Federal de 88, assumem essa natureza de órgãos de Estado, que tanto a gente defende, situam-se na mediação entre a sociedade e o governo, e passam a constituir o espaço de exercício do poder do cidadão. Então, os movimentos pela democratização da gestão pública requerem muito, muito dos conselhos uma posição, a posição de respeitar as aspirações da sociedade e, em nome desta sociedade, exercer suas funções. E, nesse sentido, o exercício da voz precisa estar claro. Então, os conselhos, eles falam ao governo em nome da sociedade, não pode ser diferente. E reafirmamos com isso que a Constituição de 88 reconhece os municípios como entes federados, né? A 9394 traz o princípio da gestão democrática no artigo 14, né? E aponta os conselhos como órgãos de Estado, como órgãos
que são de extrema importância nas decisões coletivas, né? Dizendo que são órgãos de controle social, sim, tão necessário na organização de uma sociedade plural, de uma sociedade democrática, de uma sociedade participativa. Então, o Conselho de Educação, antes de tudo, nesse sentido, é um órgão público, voltado para garantir, na sua especificidade, um direito constitucional da cidadania. E, neste caso, podemos afirmar que esse direito, que precisa ser defendido de forma muito firme, chama-se educação. Então, não adianta termos, nos textos legais, o direito, se não lutamos pela efetivação de políticas públicas para a garantia desse direito, para a efetivação deste direito. Pode passar. Então, assim, temos um manancial de legislação que nos respaldam, né? E eu quero fazer referência ao Plano Nacional de Educação, principalmente no seu artigo 19, que traz a figura dos conselhos municipais de educação de forma muito firme, dos conselhos de direito. Pode passar, amigo? Enfim, o próximo. Dizer que a efetivação da gestão democrática na educação encontra, sim, caríssimos conselheiros, conselheiras e demais participantes, encontra, sim, nos conselhos representatividade social, deliberação plural, entendendo que este conselho deve ser entendido como um espaço privilegiado para estabelecer o contraponto das deliberações que poderiam ser singular, mas, se estão no conselho, essas deliberações passam a ser plural. É por isso essa importância do diálogo dos conselhos com os órgãos executivos do sistema de educação. Então, ouvir e ser ouvido, pensar junto, responder às demandas, né? E organizar, se entender dentro de um perfil democrático de representatividade. Nesse sentido, apontamos aqui a natureza, função e organização dos conselhos de educação. Pode passar, amigo? Dizendo que o próximo slide, a representatividade está posta pela garantia da presença de representantes do poder executivo e da sociedade civil, né? Pela forma de escolha dos conselheiros. Não pode ser é preciso que realmente se pense na forma de escolha. O próximo slide, por favor. E pelo estabelecimento de relações entre representantes e representados, né? Então, o Conselho de Educação, ele é um órgão de natureza colegiada que tem como princípio básico o pluralismo, e esse pluralismo está diretamente vinculado à diversidade de instituição que tem acesso, que tem cadeira a esse colegiado, né? Está para muito além dos saberes acadêmicos, mas das convivências, das relações sociais, da vivência levada a este órgão colegiado. Então, entendendo que são órgãos autônomos, integrantes da estrutura do poder público, são órgãos, por excelência, representativos da sociedade local, estão incumbidos de contribuir para a democratização da gestão educacional do município e atuar na defesa intransigente do direito à educação. São canais de participação da sociedade na construção, e não só na construção, na defesa, na luta pela efetivação das políticas educacionais. O próximo. Então, das funções dos conselhos de educação. O próximo, por favor. Então, os conselhos de educação, eles têm função mobilizadora, o próximo, propositiva, consultiva, deliberativa,
fiscalizadora, normativa e de controle social. Olha, todas essas funções do Conselho têm seu papel e elas dialogam, elas constroem esse processo de organização, esse processo de orientação. Então, a função consultiva, como bem o nome diz, está voltada para responder a consultas várias, indicações várias sobre credenciamento institucional, sobre autorização de curso, sobre leis educacionais e suas aplicações, né? Estão voltadas para submeter a sociedade a participação nessa consulta através de uma audiência pública, né? Enfim, então, a consultiva está no sentido de responder a questionamentos sobre várias questões, principalmente aquelas que forem submetidas pela sociedade civil e pelo poder público. A propositiva está no sentido de propor, o Conselho propõe, o Conselho sugere políticas de educação, o Conselho avalia, o Conselho acompanha, o Conselho toma medida, e todas essas medidas, elas precisam dar fluxo para a melhoria do processo educacional, para propor organização, para propor políticas educacionais que deem sustentabilidade ao processo de garantia de ensino-aprendizagem, ao processo de garantia de direito educacional, de acesso, de permanência de todos e todas, né? E, para isso, nós temos também, dentro dos conselhos, uma função importantíssima que chama-se mobilizadora. A função mobilizadora é aquela que estimula, que dialoga com a sociedade no acompanhamento das propostas educacionais. Essa função mobilizadora, ela tem função de informar essa comunidade sobre as questões educacionais que estão sendo pautadas, né? Essa função mobilizadora está no sentido de trazer as pessoas para contribuírem mais diretamente, para reunir esforços junto com a comunidade escolar, com a comunidade local, né, com o poder executivo, né, tudo no sentido de mobilizar os setores para trazer melhorias nas propostas educacionais. Então, é de suma importância essa função mobilizadora. E a deliberativa é a função que está atribuída aos conselhos e que deve, sim, estar definida na Constituição deste conselho, está definida em lei, né? Na lei que vai criar esse Conselho Municipal de Educação. Esta função deliberativa é como o nome bem diz, é de deliberar, de tomar decisão dialogada e de deliberar sobre propostas encaminhadas a este Conselho. Então, entende-se que, quando se consulta um Conselho, parte do pressuposto que todas as deliberações serão colegiadas, serão dialogadas, que não vão reproduzir um querer singular, né? Espera-se uma resposta justa, porque esse é um dos princípios do Conselho, justeza, porque pressupõe que toda a resposta ela está construída de forma dialogada, sim, para atender às necessidades apresentadas. E, com isso, dizemos ainda que o Conselho tem uma função fiscalizadora, e eu só quero destacar essa função fiscalizadora, que a gente apontou, para dizer que Conselho não é polícia da educação. Fiscalizar é no sentido de acompanhar, de orientar, de avaliar, de solicitar esclarecimento, de constatar irregularidade, e sim de denunciar irregularidade aos órgãos competentes, de dialogar e apontar, né? Então, construir, avaliar. Essa é a proposta da função fiscalizadora. E a normativa, que é uma função extremamente importante do Conselho, que é aquela de baixar normas complementares às normas nacionais, no sentido de autorizar, credenciar, supervisionar estabelecimento de ensino. Essa função normativa é prevista, sim, no artigo 11 da LDB, né?
Então, essa função será exercida quando os conselhos municipais de educação estiverem situados em um município que tenha instituído o seu sistema municipal de educação. Pode passar, amigo? Então, os conselhos devem estar atentos à sua função normativa. Pode passar. O próximo slide. Os conselhos devem estar atentos às suas funções normativas, tanto no que concerne ao ato de autorizar, de credenciar, ter muito cuidado com o que se autoriza, ter claro que espaço educacional para funcionar, para oferta de educação, não pode ser entendido como um depósito para colocar criança, jovens, adultos, é um espaço que possa desenvolver, construir o processo educacional de forma respeitosa, né? Desenvolvendo essa instituição, a sua função social, entendendo a garantia do direito à educação, não é? Esclarecendo essa relação com os deveres, né? Enfim, então, zelar, sim, por essa garantia e estudar a proposta, orientar, é muito importante estar atento para esta função. Alguns pressupostos das ações dos conselheiros de educação e que a UNCM vem trabalhando, vem dialogando firmemente, não é? Que esses conselhos são interlocutores das demandas sociais, isso é uma fala que a professora Giovânia traz sempre, né? O município define seu papel através de legislação, composição, funções, atribuições, proporcionalidade, mandato dos conselheiros. O professor Genuíno sempre nos recomenda que deve ser garantida a pluralidade, a representatividade, não é? Que deve se ter garantido uma estrutura que garanta o alcance e os objetivos educacionais propostos. Pode passando, amigo, passe um e passe outro, né? E é importante, o próximo, é importante ter consciência que todos que fazem a composição de conselho, é importante que tenham consciência sobre a responsabilidade que deve fundamentar a ação dos conselheiros. O papel de um conselheiro municipal de educação é extremamente delicado e de um compromisso imenso, né? Porque é a partir da sua prática que o objeto do projeto de ação pode ser constituído. Então, do que eu disse antes, quando o conselho recebe uma consulta, é porque compreende-se que quem compõe este conselho, que a representatividade, né, participativa se faz de forma justa, que as orientações são postas de forma justa, né? Então, assim, é importante que esses conselhos promovam constantes reflexões e indagações sobre suas escolhas e decisões na implementação das suas ações. Tem um dispositivo utilizado pelos conselhos de educação que chama-se audiência pública. Isso é muito importante, essa escuta pedagógica, né? Essa construção coletiva para uma tomada de decisão consciente, plural, é de uma importância singular. Pode passar, amigo. Pode passar. Então, e ainda... esses conselhos precisam considerar que as questões legais, que precisam promover mobilização, e o exercício da escuta para a resolução de problemas é primordial, né? E, com isso, se contribui para uma gestão participativa, para uma garantia de direitos educacionais. Então, a UNCM defende, e eu vou trazer aqui, porque é uma defesa da UNCM sobre o perfil dos conselhos municipais de educação. A UNCM pensa muito firmemente que o conselho, como gestor normativo do sistema, necessita ter clareza tanto em relação aos seus aspectos legais, quanto em relação à realidade, aos fatores educacionais e sociais de sua realidade, e isso exige conhecimento da realidade, escuta, estudo de situações específicas, busca de interpretação, essas interpretações daquilo que já existe, daquilo que está determinado já está orientado sobre determinado assunto, né? E vai formando sua posição, e isso será confrontado pela pluralidade dos demais membros, né? Então, a UNCM defende
uma composição plural com representatividade da sociedade civil, um conselho com função consultiva, propositiva, deliberativa, de acompanhamento e controle social, e já estão me chamando a atenção para encerrar, atribuições técnico-pedagógicas, pode passar mais rápido, autonomia administrativa, funcionamento permanente, e quando a gente diz do funcionamento permanente, a gente precisa lembrar que os conselhos são perenes, né? Que a gestão governamental é temporária, mas que os conselhos são órgãos do sistema, portanto, não estão vinculados a um mandato governamental. Os conselhos estão para além da transitoriedade dos governos, estão para além das suas vontades e preferências individuais. Os conselhos estão enquanto órgão de Estado. Portanto, precisam, sim, de um espaço que atenda ao perfil de representatividade, né? Então, porque os conselhos, o papel dos conselhos está, sim, fundado para garantir uma política nacional, um projeto nacional para além, repito, para além da transitoriedade dos governos. Governos são responsáveis pela instituição, pela implementação, e conselhos pela luta e pela defesa. Pode passar, amigo? Então, esse é o perfil defendido pelo Conselho, pela UNCM, um conselho que realmente possa funcionar, que tenha um secretário executivo, que tenha técnicos educacionais, quando solicitado para contribuir na ação dos conselhos, o próximo, que tenha sede própria, com equipamentos necessários, com recursos financeiros, com dotação orçamentária própria, né, que sejam realmente um órgão de Estado e que tenha essa manutenção garantida para o funcionamento, né, que tenha ressarcimento de despesa, que tenha jeton, que tenha diário. Então, um conselho que tenha possibilidade de funcionamento, o próximo. E o professor Genuíno nos apresenta, o próximo slide, um perfil avançado de conselhos, o próximo slide, amigo, no sentido de que tem estrutura, tem conselho pleno, diretoria, pode passar, que tem um regimento construído, dialogado, focado, não é? E que este conselho seja um fórum instituinte do sistema, mas, principalmente, um guardião dos direitos educacionais. Pode passar. Essa composição do Conselho considere a pluralidade das visões do mundo e saberes, né? Genuíno nos disse que isso não significa que, ao serem escolhidos para o Conselho, os conselheiros estão prontos para exercer suas funções. A formação dos conselheiros torna-se requisito essencial para o exercício do papel de conselheiros. Por isso, ele nos diz que é fundamental que o conselho trabalhe em sintonia com a concepção de educação e com a natureza e os papéis atribuídos ao próprio conselho. Portanto, esta formação é extremamente importante, formação continuada que seja garantida, assim, aos conselhos de educação. O próximo, amigo, próximo slide. Então, e nessa linha de pensar, a gente reafirma que os conselhos estão no espaço de decisão, onde o que se discute seguirá e servirá para nortear todas as ações apresentadas, não é? Entendendo, né, e trazendo aqui que, se os desejos do governo estão sendo levados ao Conselho, e esse Conselho atende exatamente os desejos do governo, então esse Conselho não é um Conselho de Estado, ele é um órgão de governo, né? E o que vai caracterizar essa posição, essa autonomia, esse direito, essa garantia, é a voz deste Conselho. Se esse Conselho expressa
a voz plural da sociedade, se ele foi constituído, se ele representa a pluralidade, falando ao governo em nome desta sociedade, então este conselho certamente é um órgão de Estado. Então, o foco do olhar dos conselheiros pode passar, será sempre a qualidade da educação, será sempre o estudante, será sempre o interesse do coletivo, né? Não discutimos, não defendemos a minha causa. Precisamos pensar, nessa forma ampliada, numa causa coletiva, na nossa causa. Então, é nessa linha de pensar que se reafirma que todo poder emana do povo e que o interesse deve ser do conjunto e não do sujeito individual. E assim, pode passar, nós trouxemos aqui um pouquinho de Cora Coralina, que eu tenho levado para o estado de Alagoas, porque tem momentos que a gente cansa, tem momentos que a gente pensa em desistir, sim, tem momentos que a gente passa por situações diversas, por altos e baixos, nós temos adoecido, nós temos perdido amigos, nós temos perdido tantas pessoas, nós temos perdido, em alguns momentos, as esperanças por tanto desmando, principalmente no eixo governamental, né? Quando a gente vê tanto desmando, a gente quer desistir. Mas Coralina nos disse que desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Caríssimos conselheiros, caríssimas conselheiras, não desistam, vocês são importantes e podem, sim, ser a voz da sociedade nesse espaço plural. Muitíssimo obrigada. Marli, muito obrigada, minha companheira de luta, minha camarada. Grande palestra, né? A professora Marli trouxe para a gente a questão da natureza, dos nossos CNEs, a função, as atribuições, o perfil, a estrutura. Muito boa a sua fala. Parabéns, professora Marli. E ela traz, no final, o pensamento da Cora Coralina, né? Desistir jamais. E aí eu lembro a última fala da professora Gilvânia, no nosso encontro lá do Amazonas, aí nós vamos trazer o nosso grande educador brasileiro, Paulo Freire, que fez aniversário agora dia 19 de setembro, que ele disse que a gente precisa, né, professora Gilvânia, conjugar o verbo esperançar. Desistir jamais, né, professora Marli? Muito boa, muito boa. Mas eu não quero perder muito tempo, nós precisamos ouvir o nosso companheiro, professor Eduardo César da Silva, o nosso Edu. Aí eu quero apresentar de imediato o Edu. O Edu vai falar para nós, tá? Vem, Edu! Seja bem-vindo, meu querido. O Edu vai falar os nossos conselheiros municipais de educação, para os profissionais de educação que estão nos ouvindo sobre a questão do como nós podemos gerenciar aí nós temos um grande desafio aí, o novo Fundeb, né? Como é que nós podemos fazer essa articulação entre Conselho Municipal de Educação, Fundeb e Conselho de Alimentação Escolar. Rapidamente, professor Edu, vou pedir licença só para fazer uma leitura do seu currículo resumido também, que eu sei que se eu for estender toda a sua trajetória profissional e pessoal, a gente vai muito longe. Mas, resumindo o seu currículo, o professor Eduardo César da Silva, ele é bacharel e licenciado em Física pela Unicamp, mestre, olha só, eu disse que ele estava muito chique, mestre em Física pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, de São José dos Campos, São Paulo. Vice-presidente para a região Sudeste
presidente da UNCM São Paulo, coordenador da UNCM São Paulo e membro do Fórum Estadual de Educação de São Paulo, né, e do Fórum Nacional, junto com o nosso presidente Humberto, né, o nosso amigo Edu está lá no nosso Fórum Nacional de Educação. Ele foi palestrante na CONAI 2018, com o tema Financiamento Público da Educação, ou seja, o eixo 8 da CONAI 2018. Tenho certeza, não vou me alongar muito, vou deixar a vez e a voz para o nosso companheiro Eduardo César da Silva. Com vocês, Eduardo César da Silva. Eduardo, é com você. Obrigado, conselheira Darli. Em nome da UNC São Paulo, agradeço o convite realizado aqui pela diretoria de formação da UNCM para a gente trazer nossa palavra aqui. Uma boa tarde aqui para os cursistas, uma boa tarde para a Mariana, que nos deu o suporte internamente aqui. Estou vendo a presença do colega Luiz Carlos Cipriano, da diretoria de comunicação da UNCM. Uma boa tarde para você também, Luiz. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, boa tarde, professora Marli. Agradeço a sua fala inicialmente aqui, e a tarefa aqui não é fácil, depois da fala da professora Marli, e eu vou tentar não ser repetitivo, tá bom? Certamente a minha fala não vai ser a fala com o mesmo carinho que a professora Marli tem. Eu já sou uma pessoa, até pela minha formação, eu sou uma pessoa mais aguda, e entendo aqui que não vou fazer uma palestra, tá? Primeiramente, todos me ouvem bem? Eu estou acompanhando o chat aqui. Como bom professor, eu fico de olho na turma, tá? Todos me escutam bem? O som está bom para todos? Espero que sim. E, mais do que tudo, como eu vinha falando, isto não é uma palestra, isto é uma conversa. E uma conversa, ela implica em perturbar mentes. Eu vim aqui para te perturbar. Eu não quero que termine a nossa conversa e você não fique perturbado. Senão não valeu a pena ter vindo. Então, prepare-se para ser perturbado. E aí, dentro dessa perturbação que eu quero fazer com você, tá? Você que é conselheiro municipal de educação, a professora Darli me falou, todos os cursistas aqui são conselheiros municipais de educação. Muito bem, conselheiros, tá? Eu quero começar minha fala pela visão sistêmica, porque não tem como falar em articulação entre órgãos de controle social se eu não pensar numa visão sistêmica, tá? Talvez nem todos vocês, nos seus municípios, tenham um sistema de ensino instituído por lei. Será que todos têm? Porque é naqueles municípios em que a lei institui o sistema, você, conselheiro municipal de educação, você tem a função normativa, como muito bem a professora Marli nos colocou aqui. Mas onde não há sistema, você não tem função normativa. Ponto. Isso não tem discussão, tá? Mas eu acredito aqui que vários de vocês estão em municípios onde o sistema está instituído. Muito bem. Se você está num município que o sistema foi instituído, eu lhe pergunto o seguinte: você sabe que num sistema, ou o sistema municipal de ensino, especialmente, a gente pode falar em outros sistemas, mas o sistema municipal de ensino, tá? Ele vai ser composto por os elementos que a professora Marli nos colocou aqui: a Secretaria Municipal de Educação, as unidades executoras, tá? Os conselhos. E aí é importante também a gente não deixar de lado aqui o conselho de escola, né? O conselho de escola também é parte do sistema
Tá? Assim como também não podemos deixar de lado o Fórum Municipal de Educação. O Fórum Municipal de Educação, e aí, professora Malissa, a senhora me permite, tá? Nós precisamos incluir o Fórum Municipal de Educação dentro do sistema, da relação do rol de instituições que pertencem ao sistema, porque certamente de todos eles, o fórum é o que vai ter a função provocativa, mobilizadora, realizada com maior intensidade. Muito bem. Então, se eu vou ter esses elementos, todos compondo o sistema, tá? O sistema não será sistema se eles não tiverem uma mesma intenção, de modo a exibir uma coerência em suas ações. E aí a primeira pergunta, a primeira tarefa de você, cursista, para responder agora. Qual é a intenção comum do teu sistema? Tem que ser uma resposta só. Porque se aparecer mais de uma resposta, você não tem sistema, você tem estrutura. A intenção da existência do Conselho Municipal de Educação tem que ser a mesma do Conselho de Alimentação Escolar, tem que ser a mesma intenção do CACS-Fundeb, tem que ser a mesma intenção da Secretaria Municipal de Educação, tem que ser a mesma intenção de cada unidade executora dentro do sistema. Se não for assim, não há sistema, só há estrutura. E, por favor, senhor cursista, não confunda intenção com função. As funções são diferentes, mas a intenção tem que ser única. Se eu não tiver uma intenção única, eu não tenho sistema. Muito bem, ainda não vi nenhuma resposta. Qual é a intenção do teu sistema? Em outras palavras, por que estamos dentro do sistema? Se você trabalha dentro de uma unidade executora, se você trabalha dentro da Secretaria Municipal de Educação, todo dia que você entrar no seu local de trabalho, a pergunta tem que ser feita, tem que ser essa. E a resposta tem que ser única. Eu estou vendo a Josete escrever aqui, educação de qualidade com inclusão. Essa é a intenção do sistema? É isso? É isso, Josete? Juarez escreve qualidade social na educação. Essa é a intenção do seu sistema? Garantia do direito à educação. O Tiago está escrevendo aqui. Então, acho que isso vai ter que ser mais bem trabalhado. E aí, se a professora Darli me permitir, quem sabe um dia eu volto para conversar com vocês e a gente trabalhar com profundidade esse conceito da intencionalidade. Porque pelas tuas respostas, isso não está muito bem organizado ainda não. Tá? Veja. E vocês estão falando de educação de qualidade. Eu chamo a atenção para vocês que isso virou um mantra no Brasil. Educação de qualidade. Não, porque educação tem que ser de qualidade, qualidade, qualidade. Espera aí, mas quais são os padrões nacionais de qualidade? Na hora que você conversar comigo sobre padrão nacional de qualidade, aí a gente pode falar da tal intenção. Tá bom? Ok? Muito bem. Quando a gente vai falar dos conselhos, nós estamos falando de um recorte do sistema
que se chama controle social. Vocês, conselheiros municipais de educação, conselheiros do CACS-Fundeb, conselheiros do CAI, conselheiros de escola, fazem parte de uma coisa chamada de controle social. E esse controle social, tá? Eu vi aqui falar em poder de polícia. O controle social, antes de tudo, na educação, e aí eu vou resumir um monte de coisa que a professora Marli falou aqui. O controle social na educação significa ser guardião da legislação educacional brasileira. O controle social. Então, se o senhor, se a senhora, conselheiro, conselheira, não for guardião da legislação, o senhor, a senhora não está executando a função de controle social na educação. Ok? Antes disso. Então, não há como, tá? A gente pensar nessa função de conselheiro, respeitando a intencionalidade do sistema, se a gente não domina a legislação educacional brasileira. Domina. Seja através da Constituição, seja através da LDB, do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais e municipais de educação. Isso tem que ser amplamente dominado. Em algum momento, até Código Penal. Tá? Muito bem. Dentro dessa linha de guardar a legislação, tá, eu vou pensar nesse conselho como guardião, como um órgão coletivo de tomada de decisão. Então, o senhor conselheiro vai para uma reunião de conselho para debater e, no final, tomar uma decisão. Eu quero insistir muito com isso. Não importa se é Conselho Municipal de Educação, se é CACS-Fundeb, se é o CAI ou se é o Conselho de Escola. Tá? Você está dentro de um órgão coletivo e você vai tomar uma decisão. Você não está ali a passeio. Você tomará uma decisão que deve ser publicizada numa imprensa oficial. Seja porque foi deliberada uma resolução, seja porque foi deliberado um parecer. Essa decisão tem que ter caráter oficial, independente de um sistema municipal de ensino constituído em lei ou não. E tem que, a olhar jurídico, tem que ser respeitada. Já vi muitas falas aqui, no sentido do desrespeito às decisões dos conselhos, ou simplesmente o Poder Executivo ignorar o conselho, o que significa, mais uma vez, que o sistema não existe, porque não estamos caminhando com intenção e com fim comum. Tá? E aí o conselho tem que procurar, tá, no campo jurídico, o reconhecimento de suas decisões. Muito bem. Essas decisões, elas são tomadas, tá, porque vocês, dentro de seus conselhos, têm as funções, e eu não vou ditar as funções na forma que a professora Marli colocou aqui. Não. Os senhores dentro dos conselhos, independente de conselho que for, têm sim. E aí eu estou buscando a história dos conselhos na antiga polis, no modelo de cidade que foi criado na Grécia, onde nasce o primeiro conselho. E lá, a polis dizia que os conselhos, antes de tudo,
tinham a ação de deliberar. Isso é histórico. E deliberar é tomar decisão. Eu quero insistir com isso. O conselheiro está ali compondo aquele conselho para tomar decisão, de forma coletiva. E essa decisão tem que ser publicizada e respeitada. A legislação vigente lhe garante esse tipo de coisa. Ele tem a função de estimular. Estimular o quê? O debate de ideias. E aí a gente pensar na pluralidade da representação de um conselho. Para que haja reflexão e, fruto da reflexão, a gente possa cogitar soluções ou atitudes a serem tomadas. Após reflexão profunda, com embasamento das informações que vocês têm à disposição na legislação vigente, e não por achismo. Porque tudo isso, deliberar, estimular, refletir, cogitar, tudo isso tem um objetivo único. E aí agora eu vou chegar na intenção. Vocês estão ali porque vocês têm que cuidar das pessoas que compõem o sistema. A responsabilidade é essa. Vocês cuidam dos gestores, seja o secretário municipal de educação, seja o diretor da unidade executora. Vocês cuidam dos profissionais da educação, vocês cuidam dos alunos. Enfim, vocês cuidam da sociedade. A intenção final tem que ser esta, a ação de cuidar, que está além ou acima da função normativa, deliberativa, consultiva, propositiva. É isso, tá? E, por favor, me perdoem, mas não há cabimento num conselheiro ter remuneração. Essa é uma função pública, de utilidade pública. Desculpe, eu não concordo com esse tipo de coisa. Não há por que ter a remuneração. Inclusive porque a gente vai falar em direito social. Agora, eu sou de um tempo em que nas escolas tinha latim. Você está vendo até pela corzinha da minha barba que eu não sou novinho, não. Tá? E pela corzinha da minha barba, eu ainda tenho uma lembrança do latim. E eu me atrevo aqui a fazer uma tradução do conceito de conselho. É um atrevimento que vai para além de uma licença poética que eu te peço. Se a gente pegar o latim e pegar a palavra conselho, a primeira coisa que a gente consegue fazer em tradução se chama ajuntamento de convocados. Eu adoro esse termo. Se você está num conselho, você está num espaço que se compõe por um ajuntamento de convocados. Então, ajuntamento por quê? Porque são representações diversas. Não há vício nas representações, tá? E são convocados. Se você representa os professores da educação infantil, você foi convocado por eles. Você vai trazer a visão deles. Assim como se você representa a Secretaria Municipal de Educação. Ela tem direito de estar no conselho. Ela tem direito também de se posicionar. Mas a decisão no final é coletivo. Ela sim. É o conselho que, após fazer a reflexão, ouvindo a fala plural, que vai tomar a decisão, que será, por fim, respeitada pelo sistema. Mas esse ajuntamento de convocados, ele precisa analisar as situações, ele precisa debater internamente para finalmente decidir. É isso.
A lógica não pode sair disso aqui. Muito bem, senhores e senhoras, tá? Passada essa primeira fase de provocação, tá? Eu quero trazer uma experiência que a UNCM São Paulo tem com a articulação entre os conselhos. Eu estou há 3 anos como presidente da UNCM São Paulo. Antes disso, eu fui diretor de formação. Então, há pelo menos 5 anos que eu me debruço na tarefa de reunir conselhos. E no estado de São Paulo, nós promovemos uma reunião trimestral nos municípios com os 3 conselhos. O Conselho Municipal de Educação, o CACS-Fundeb e o CAI. E por que fazemos isso? Porque temos uma pauta comum. Porque constituímos sistemas. Porque temos uma intenção comum. Não há por que haver uma divisão da discussão, por exemplo, quando a gente fala na função fiscalizadora, no aspecto financeiro. Ora, nós vamos fazer a discussão aqui, tá? Sobre a aplicação dos recursos na educação, sejam os recursos próprios ou não, tá? Se a gente pega o CACS-Fundeb, o CACS-Fundeb tem uma função específica para pegar os recursos do Fundeb, ver o que foi aplicado, ver o que não foi aplicado, ver se está tudo ok. Tá? Assim como ele tem uma função específica para fiscalizar a aplicação dos recursos do PNAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar. Assim como ele tem uma função específica de acompanhar o conselho de o censo escolar. Ora, não há interface disto tudo com os outros 2 conselhos? Porque se o CACS-Fundeb vai olhar a aplicação dos recursos do Fundeb, e infelizmente a realidade brasileira nos mostra o próprio descumprimento da lei, haja vista que boa parte dos 5.586 municípios brasileiros aplica 100% dos recursos do Fundeb em folha de pagamento. O que está errado, porque o fundo é o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educação Brasileira e Valorização dos Profissionais de Educação. Onde está o investimento em desenvolvimento? Se eu vou botar 100% na folha, eu estou aplicando na manutenção. É isso. Não estou aplicando nem em valorização de profissional de educação. Nem isso eu estou fazendo. Mas, enfim, mesmo errado, tá? Esses municípios que aplicam 100% do recurso Fundeb na folha, tá? Ainda assim não conseguem cobrir a folha por total. E aí tem que usar também recurso próprio, que é da seara do Conselho Municipal de Educação. Sim, o Conselho Municipal de Educação é obrigado a fiscalizar a aplicação dos recursos próprios em educação. E tem que dar o seu parecer, favorável ou não, no final do ano. Eu aconselho que haja uma Câmara de financiamento dentro do Conselho Municipal de Educação, para que isso seja feito ao longo do ano, e não só no final do ano. Para que a fiscalização seja efetiva, em forma conjunta com o CACS-Fundeb. Porque as folhas têm que ser complementares, correto? Tem que ser complementares. Haverá uma parte da folha que foi cumprida com o recurso Fundeb e haverá uma parte da folha que será cumprida com o recurso próprio. Tem que bater. Se o CACS-Fundeb faz essa fiscalização separado do Conselho Municipal de Educação, talvez aquela ação de cuidar não esteja sendo feita de forma adequada. Vamos ao censo escolar?
É de interesse que o acompanhamento do censo escolar pelo CACS Fundeb, tá, seja acompanhado também pelo Conselho Municipal de Educação e pelo CAI? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, na medida em que, se eu tenho o acompanhamento do censo escolar realizado pelos 3 juntos, o CAI terá a sua ação facilitada na fiscalização da merenda escolar, porque eu sei quantos alunos foram matriculados. E aí, desvios mal feitos com a merenda, que virou moda no Brasil ultimamente, podem ser evitados na origem. Porque se são 5.000 crianças, são 5.000 refeições. Não são 6, não são 7, não são 10.000 refeições. Correto, senhores? E, com isso, o Conselho Municipal de Educação será facilitado nas suas ações de cuidar, porque estará observando a aplicação de recursos, uma vez que a merenda escolar não é coberta de forma integral pelo PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele não dá conta. E aí tem que entrar recurso próprio para bancar a merenda. E quem fiscaliza o recurso próprio mesmo, quem é? São vocês, conselheiros municipais de educação. Outra coisa. Eu já ouvi muito conselheiro municipal de educação dizer que é inviável ou que é muito difícil fazer a fiscalização do cumprimento dos 200 dias letivos. Não sei como é para você, tá? Mas não é difícil. Você não precisa ir na escola. Você não precisa ir na escola. Conversa com o CAI. Porque o CAI sabe direitinho que dia teve merenda, que dia não teve. Teve merenda, é dia letivo. Não teve merenda, não é dia letivo. Pelo amor de Deus, vocês não me venham com aquela história que dia de conselho de classe e série é dia letivo. Vocês não me aceitem esse tipo de coisa. Não homologuem calendários escolares onde o dia do conselho de classe é letivo. Assim você não está cuidando. Dia letivo é dia de atividade pedagógica com aluno. Enfim. Muito bem. Então, quando eu chamo os 3 para conversar, quando eu chamo os 3 conselhos para se articularem entre si, eu estou cuidando do sistema. Eu estou cuidando através dessa visão sistêmica, tá? É isso que vocês precisam compreender. Vocês não podem se ignorar. Ah, o pessoal do CAI é o pessoal do CAI, eu sou do CACS Fundeb, ele é do CME. Ah, isso não é comigo. Não tem nada disso, não. Vocês não podem se furtar a fazer o debate completo. A fazer o debate sistêmico. Vocês precisam provocar isto. Não adianta dizer que o colega conselheiro lá do CACS Fundeb, esse conselho não é ativo. Não faça isso. Você está sabotando o sistema. Você não tem a função de mobilizar? A professora Marli colocou isso aqui. Você prestou atenção na fala da professora Marli? Vocês, conselheiros municipais de educação, têm função mobilizadora. Se o CACS Fundeb ou o CAI não são ativos, não têm essa força, provoque, ajude, traga
esse grupo para uma ação ativa. É responsabilidade dos senhores. Insisto, antes de qualquer outra função, os senhores e as senhoras têm a função de cuidar do sistema municipal de ensino. Mas tudo nas costas da gente? Pois é. Se fosse fácil, não era para ser conselheiro. Então, se você não se enxerga assim, com a função de cuidar, por favor, abra espaço para quem tem o perfil de cuidar. Porque conselheiro que não tem perfil de cuidar, não pode ser conselheiro. Conselheiro que não tem o perfil para o debate respeitoso de ideias dentro do ambiente democrático, não pode ser conselheiro. Conselheiro que não respeita as decisões do conselho, porque, como eu disse, quando você elabora um parecer, você conselho, tá? E o presidente assina, a decisão não é do presidente, a decisão é do conselho. Porque lá, certamente, nesse documento, esse documento deve começar mais ou menos dizendo assim: o Conselho Municipal de Educação do município tal, no dia tal, reuniu de tal lugar, delibera que. E aí, se houve o debate, e infelizmente não houve o consenso, e infelizmente vocês caminharam por um processo de votação, uma vez terminada a votação, acabou o debate. Respeite a decisão tomada. Não saia do conselho, da reunião do conselho, dizendo, e infelizmente eu já ouvi isso, conselheiro saindo e dizendo, o conselho decidiu tal coisa. Aí a pessoa do lado de fora olha assim, ué, mas você não é conselheiro? Como é que você está dizendo que o conselho decidiu? Isso desmerece o conselho, isso enfraquece o conselho e desmoraliza o conselheiro. Então, insisto, se você não tem esse perfil, por favor, dê a vez. Porque nós precisamos de pessoas dentro do controle social com o perfil de cuidar, com o perfil respeitoso, com o perfil do debate. Nós precisamos desse tipo de coisa. Tá? E aí eu já estou chegando no meu momento final aqui, não que eu vá morrer agora, não, a intenção não é essa, tá? Mas eu tenho que terminar porque já estão puxando a minha orelha. Mas não posso terminar aqui, tá? Sem fazer uma citação. E, de novo, a minha citação não vai ser uma citação tão bonitinha quanto da professora Marli, tá? Eu não tenho esse olhar tão mais carinhoso que a professora Marli tem, tá bom? São perfis diferentes, não é? Vocês vão me respeitar. E aí, ao invés de fazer uma referência à Cora Coralina, e eu a respeito muito, mas com o perfil que eu tenho, eu preciso fazer uma referência aqui a Leon Trotsky, que diz que aqueles que não desejam estender a ponte das reivindicações transitórias, na verdade, não têm o propósito de chegar a outra ponta. Então, se está difícil hoje, se é difícil conversar com o CAI, se é difícil conversar com o CACS Fundeb, não é para você simplesmente dizer, não dá para fazer nada. Se você responder assim, é porque, na verdade, você não queria sistema coisa nenhuma. Para atravessar o rio, é preciso molhar os pés. Você não vai atravessar o rio se você não molhar os pés. E muito menos construir uma ponte. Você não vai conseguir aprovar a construir essa ponte, que é vencer as disposições transitórias. É essa metáfora que eu quero trazer para você. Sem molhar os pés. Então, conselheiro, conselheira, molhe os pés. Porque aí você vai chegar do outro lado. Muito obrigado. Obrigada,
Professor Eduardo, muito boas suas colocações, né? O professor Eduardo nos provoca algumas reflexões importantes e necessárias, né? Quando ele fala da nossa intencionalidade, é para a gente pensar realmente sobre essa intencionalidade, como é que nós vamos trabalhar com essa intencionalidade dentro dos nossos conselhos de educação. Quero colocar para a professora Marli e o professor Eduardo que muitos elogios lá no chat, né? Muitas mensagens sobre a importância do nosso tema, né? E aí falar para os nossos cursistas, né, que a nossa tarefa avaliativa desse módulo, né, é a realização de um relato, de um planejamento coletivo envolvendo os 3 conselhos, né? CAI, CACS Fundeb e Conselho Municipal de Educação. A partir das nossas falas aí, nós poderemos estar e deveremos estar pensando nesse planejamento coletivo dos 3 conselhos de educação. Nada melhor do que juntar as nossas forças para melhorar cada vez mais as nossas atribuições e as nossas funções. Vieram várias questões, professora Marli, professor Eduardo, eu vou fazer as perguntas para a professora Marli. A professora Marli está na sala, né? Para a professora Marli, está me ouvindo? Professora Marli, venha. Estou ouvindo. Tá. Então, aí, específica para a professora Marli, eu vou fazer um bloco de questões, e se for surgindo mais alguma coisa, nós já estamos com 15h32, e a nossa proposta é fechar realmente às 16 horas em ponto, até de repente antes, porque o IAT tem outro compromisso com outras lives também, cada um de nós tem os seus compromissos, e o nosso horário foi determinado das 14 às 16 horas. Professora Marli, as questões que surgiram para a senhora, como garantir a autonomia do CME em relação à gestão, né? Como é que nós podemos garantir realmente? Vou fazer um bloco de 4 questões. É possível? A senhora quer 2 e depois mais 2? E como é que podemos fazer dessa forma? Posso ler aí as questões para a gente poder trabalhar? Então, como garantir a autonomia do CME em relação à gestão? Um grande ponto de interrogação. Como o CME pode cumprir as suas funções sem a estrutura adequada dos recursos? A senhora falou da necessidade das estruturas, dos recursos, para cumprir essa grande missão que é ser conselheiro municipal de educação desse país. Não é fácil, tá? É um trabalho totalmente voluntário, é uma doação. Penso que nós somos grandes guerreiros da educação brasileira, nessa luta para a garantia da gestão democrática, para a garantia do direito à educação e à educação de qualidade social. Então, assim, cuidar das pessoas não é fácil, né, professor Eduardo? Não é fácil, é complicado. Então, é uma pergunta, como é que nós vamos cumprir com as nossas grandes funções se a gente não tem estrutura e se a gente não tem os recursos necessários? Como os conselhos municipais de educação devem fazer a articulação com outras instituições? Ainda ontem, a professora Giovânia pôde perceber que lá em outros estados acontece isso, a UNB consegue fazer uma articulação com as outras instituições, com o Ministério Tribunal de Contas, com a UDIME, né, com o Conselho Estadual. Então, como fazer com que os conselhos municipais de educação possam fazer as articulações com o Conselho Tutelar, né, com as várias instituições para que nós garantirmos o mesmo direito à educação. E outra questão é que é um calo no nosso sapato, realmente, né, professora Marli? A maioria dos gestores
não respeita as deliberações do CME. Como garantir a gestão democrática, que é um princípio nosso, né, e que a gente precisa garantir essa gestão democrática? São 4 questões, eu penso que eu passo, já é 13h35, eu passo para a senhora, e depois eu faço as questões específicas para o nosso companheiro Eduardo. Pode ser assim? Vamos caminhar nesse sentido? Então, são 4 questões, e, de repente, conforme o que a senhora for falar, né, se quiser já fazer os encaminhamentos finais, sinta-se muito à vontade, professora Marli. Certo. Então, quero parabenizar o professor Eduardo pela brilhante palestra. Uma grande aula, professor Eduardo, obrigada. E muito do que, as 4 questões que foram colocadas aqui, elas, na verdade, elas têm um eixo. Elas apresentam um eixo entre elas, e o professor Eduardo, inclusive, já direcionava alguns pontos. Primeiro, né, é importante que se tenha claro, é importante, é necessária a harmonia das relações que se requer. É importante que se tenha claro qual é a posição, qual é o papel, qual é a competência de ambas as partes, né? Então, é preciso que o Conselho compreenda qual é o seu papel, tenha claro qual é o seu papel e saiba qual é o papel do Executivo. Cada um precisa desenvolver o seu papel, tendo nesse eixo uma discussão respeitosa. Né? Então, não é simples realmente, eu quero dizer que a luta dos conselhos municipais de educação tem sido valente, viu? São lutas firmes, são lutas grandes, porque até que o órgão gestor do sistema, que as secretarias de educação compreendam que o órgão normativo tem sua função, tem seu papel importante nessa construção, isso leva algum tempo. Mas eu quero dizer aqui que os conselhos municipais de educação, os conselheiros municipais de educação, precisam construir essas proposições de forma muito dialogada, de forma pontual, de forma escrita. Primeiro, é necessário observar na Constituição do Conselho o que reza na lei que cria o Conselho Municipal de Educação. Se tem afrontas nessa lei que impedem o funcionamento, então vamos para a revisão. Depois é importante que se busque apoios institucionais, sim. Se a Secretaria de Educação não respeita as decisões dos Conselhos Municipais de Educação, se esse diálogo se esgotou, aciona-se outras instituições, como o Ministério Público, se organiza uma parceria com o Ministério, e aqui eu quero citar, sim, fazer referência a vários exemplos que nós temos, mas eu quero aqui fazer referência ao Estado da Bahia. Dizer que o Estado da Bahia construiu um programa chamado Saber Melhor, que dialoga, que tem sustentação, que tem apoio do Ministério Público, que tem um trabalho construído. Então, nesse sentido, as formações elas são mais amplas, a segurança dos conselhos são maiores, né? E recorrem à entidade que orienta os conselhos, que é a UNCME. Então, a UNCME tem possibilidade de dialogar, de orientar, de orientar caminhos e apoiar os conselhos municipais de educação nas dificuldades que estejam vivenciando, principalmente nessa dificuldade de diálogo com as secretarias de educação. E eu quero dizer para vocês, caríssimos conselheiros, caríssimas conselheiras, que esse desrespeito que muitas vezes se dá sobre as decisões do Conselho, elas não acontecem só no âmbito dos municípios, não. Acontece também no âmbito do sistema estadual de educação. Nós temos percebido os embates ferrenhos com relação a esse ponto. E aqui eu quero
trazer para vocês, por exemplo, a título de exemplo, uma situação vivenciada agora há pouco pelo Conselho Estadual de Educação de Alagoas, né, que não teve resoluções homologadas e teve questionamentos por parte de setores diversos da secretaria e em nenhum momento estava assinado ou questionado pelo secretário de Estado da Educação. Enfim, o que foi feito? Respondemos à altura e encaminhamos ao Ministério Público quando percebemos que as ações do Conselho não estavam sendo respeitadas, né? Então, é tomada de decisão, é entender qual é o seu papel, é entender qual é... E não é fácil, não é simples. O professor Eduardo frisou muito, muito bem, requer estudo, requer muito estudo, requer muito diálogo. Com relação ao financiamento, para a manutenção dos conselhos municipais de educação, professores, eu vi que tem um questionamento aqui do conselheiro Anselmo, que é aqui de Alagoas, do município de Pilar. Conselheiro, este é um conselheiro que tem atuado muito firmemente, não é? E feito defesas importantes. Então, conselheiro, é importante participar, discutir, né, no momento da deliberação sobre a lei de diretriz orçamentária, sobre o momento em que se vota, em que se constrói. Então, se a Secretaria de Educação não convidou o Conselho para conversar a respeito, se convidem, se façam presentes. No momento de votação na Câmara dos Vereadores, se façam presentes, dialoguem com o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores. Então, façam valer, façam levar à sociedade o entendimento de qual é o papel do Conselho, da importância desse órgão, como esse órgão trabalha. Então, todos os pontos que foram colocados aqui perpassam justamente por esse diálogo da continuidade, do respeito, do posicionamento, do estudo, né? do diálogo presente nos espaços, né? E quero dizer para vocês, com isso, que é preciso ter muito claro que o Conselho Municipal de Educação, que os Conselhos de Educação não são inimigos de secretarias de educação, não. São mediadores, que as secretarias consultam, inclusive, e precisam entender, compreender que esse diálogo se faz necessário. E isso só se constrói com o largo do tempo, né? Então, nós temos conversado muito, trabalhado muito com a Undime, em todos os estados. O professor Humberto tem alinhado essa discussão, a gente tem aproximado bastante, claro que cada um com seu papel, né? Um que tem seu papel, a Undime tem seu papel, mas nós temos um objetivo maior, que é a garantia do direito educacional, a defesa da educação. E isso é baseado neste pilar que nós devemos sustentar as nossas conversas, as nossas decisões, né? Então, os conselhos de educação ocupam, sim, uma função, uma posição importante, exercem uma função mediadora entre governo e sociedade, não é? Como o professor Eduardo disse, podem ser entendidos, sim, enquanto ponte, mas essa ponte é construída, né? É construída em um pilar, né? Que de decisões conscientes, de decisões compreendidas, de decisões que levam à compreensão sobre a função que deve ser estabelecida entre os espaços, da relação que deve ser estabelecida entre os órgãos do sistema municipal de educação.
Então, achei muito importante todas as provocações que o professor Eduardo trouxe, porque, claro, que levam a gente a fazer uma reflexão, principalmente sobre o ordenamento jurídico educacional, advindo da Constituição de 88, do controle social, de entender o Conselho enquanto um mecanismo de democratização da educação, de compreender que nós não estamos sozinhos, que a gente não vai mudar o mundo sozinho, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa estudar, que a gente precisa dar as mãos, e há um que me está aqui para construir esse processo coletivamente com vocês, com os conselhos de educação, né? Orientando, ouvindo, e cursos como este se faz muito importante e necessário. Vamos estudar e vamos estudar. Então, já encerrando, e se não tiver mais nenhum questionamento, quero reafirmar novamente a importância de estudar e de conhecer o processo educacional, de conhecer o eixo legal. Então, Jamil Cury, lá em 2000, nos escreveu que o conhecimento da legislação objetiva o aperfeiçoamento do cidadão, para quem a lei, menos que um constrangimento normativo, é um instrumento vívido para se aperfeiçoar o Estado democrático de direito. E é isso que eu quero lembrar para vocês, caríssimos conselheiros, conselheiras. Obrigada, Davi. Professora Marli, obrigada. Ela está com a corda toda hoje, quando ela começa, mas muito obrigada, muito boa a sua fala. Vou passar de imediato as questões que nos chegaram com a colaboração muito efetiva da professora Gilvânia, que está lá colhendo lá nos chats as questões, tá? E passando para nós as questões. Edu, foi pedido, tá, que fosse discutido um pouco mais sobre o papel do Conselho Deliberativo, né, dos conselhos escolares. A gente chama Conselho Deliberativo na rede estadual de Santa Catarina. Nas redes públicas, nós chamamos de conselhos escolares. Então, uma pequena discussão sobre conselhos escolares, né? Um outro questionamento, Edu, por que na maioria dos municípios o controle social não é respeitado? Como fazer isso acontecer? E como o nosso grande desafio, o desafio do nosso grande presidente da UNP Nacional, que é a questão de uma Câmara, né, dentro do nosso Conselho, trazer uma Câmara para dentro do Conselho do Fundeb, essa articulação toda, né, o curso nasceu a partir dessa demanda, vamos juntar força. Então, como articular os conselhos do Fundeb, do CAI e o Conselho Municipal de Educação? São 3 questões, Arthur. Edu, nós temos, Edu, 12 minutinhos, 10 minutinhos para encerrar a nossa live. E nós temos que cumprir isso. Tá? Com você, Edu. A palavra é sua. Tá bom. Pelo tempo curtinho, vai ser difícil aqui eu atender as pessoas. Mas, enfim, vamos lá. Você tem o nome das pessoas, para não ficar, para a gente não fazer uma coisa... Não. A professora Giovânia selecionou lá no chat, eu não tenho o nome das pessoas aqui. Tá? Então, vocês me perdoem, né? Porque a gente sempre gosta de fazer interação de uma forma que a gente respeite o indivíduo que se manifestou, tá? Mas, enfim, começando aí pelo papel dos conselhos de escola, tá? O papel dos conselhos de escola, primeiro, antes de tudo, é dar sustentação aos conselhos Municipal de Educação, CACS Fundeb e Conselho de Alimentação Escolar. Primeira coisa, porque eles estão dentro da unidade executora. Então, é onde tem que se dar o ato de cuidar. Se eu não tenho um conselho de escola que alimenta o Conselho Municipal de Educação, o CACS Fundeb, o CAI, com as informações pertinentes, certamente o controle social estará comprometido. Então, a primeira coisa, a primeira função, o primeiro papel do Conselho de Escola é ser braço ativo do controle social maior, vamos dizer assim.
Primeira coisa, tá? É preciso que esse papel fique muito bem definido numa lei de gestão democrática, onde se esteja previsto o regimento desse conselho de escola. Porque esse conselho de escola, eu queria deixar muito claro, e aí não é questão de ter sistema ou não ter sistema. E eu estou falando no aspecto jurídico. O conselho de escola sempre será deliberativo. Sempre, sempre, sempre. E isso tem que estar posto em lei. Ele delibera. Ele toma a decisão dentro da unidade executora. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia. Se o conselho de escola delibera que a escola não vai abrir, a escola não abre. Ponto final. Anotem isso. O conselho de escola é deliberativo. Segunda pergunta, falta de respeito ao controle social. Por que que isso acontece em diversos municípios? Tá? Olha, porque falta formação. Eu vou usar um mote que nós usamos na UNCM São Paulo. Formação muda a atuação. Formação muda a atuação. A atuação do controle social estará pautada pela sua formação. E o desrespeito só acontece porque quem tem que ser controlado aproveita da ignorância daquele que tinha que fazer o papel de controle. Todos me entendem quando uso a palavra ignorância. Por ignorância, nós deixamos de fazer determinadas coisas. E não é brigar. Você aqui não vai brigar com o Poder Executivo. Não perca seu tempo. Oficiou, não respondeu, Ministério Público do município. Se você tiver problema com o Ministério Público do município, vá ao Ministério Público do Estado. Se necessário for, vá ao Tribunal de Contas do Estado. Ninguém vai bater boca com o gestor municipal. Os senhores são conselheiros. Se deem ao respeito. Então, a falta de respeito, eu insisto, é pela falta de formação. É pela ignorância do órgão de controle social. E por fim, como fazer a articulação dos 3 conselhos? Acho que eu já até falei sobre isso aqui, né? Assuma o seu papel de cuidar. Assuma o seu papel de cuidar. Seja provocativo. Seja mobilizador. Os 3 conselhos vão começar a conversar entre si quando os presidentes tomarem atitude respaldada pelo pleno do conselho. Você já tem mais uma tarefa. Na próxima reunião do seu conselho, paute a interlocução com os conselhos vizinhos, vamos chamar assim, tá bom? Com os conselhos irmãos. Paute isso. Comece já. O mês de outubro está começou ontem, não é? Provavelmente vocês ainda não fizeram a reunião do mês do conselho. Façam na reunião agora de outubro e já pautem isso. Muito provavelmente existem conselheiros que estão em comum nos 2 conselhos, tá? Muito bem. Então, se vocês têm o conselheiro do Fundeb que está dentro do Conselho Municipal de Educação, isso tem que existir também, gente, pelo amor de Deus. O Conselho Municipal de Educação tem que ter um representante dentro do CACS Fundeb e tem que ter um representante dentro do CAI. E, se possível, o inverso. Assim já é uma boa ação. E assim nós vamos articular. Assim nós vamos começar a trabalhar em conjunto. E fica a sugestão. Isso é uma sugestão, faça do jeito que você achar melhor, mas pelo menos promovam uma reunião trimestral dos conselhos.
independente da reunião ordinária do seu conselho, que haja trimestralmente, pelo menos de 3 em 3 meses, uma reunião com os 3 conselhos. Gente, eu tive que ser sucinto porque o tempo urge. Eu vou passar de novo a palavra para a professora Darli. Joia, professor Eduardo, muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho 3 minutos, 4 minutos para terminar, vou ser bem breve, né? Nós, em nome da UNCM Nacional, em nome da diretoria de formação, em nome da diretoria jurídica, em nome da coordenação do curso, nós só temos que agradecer a vocês dois e parabenizar pela excelente as excelentes palestras que vocês nos proporcionaram. Então, muito, muito obrigada de coração, né? Agradecemos a todos os nossos cursistas e queremos colocar que estamos caminhando, e isso nós estamos fazendo ao caminhar. Agradecer todo o trabalho dos nossos articuladores, né, professora Giovana? Agradecer os nossos coordenadores estaduais, enfim, é só agradecer, porque foi uma tarde um tanto quanto muito prazerosa e com muita aprendizagem. Eu gosto de fechar, e eu já vou passar a palavra para a professora Mariana, que vai encerrar de vez, né? Sempre com um pensamento, tá? E o pensamento hoje, professora Giovânia, professor Eduardo e professora Marli, né? É um pensamento do nosso querido Paulo Freire, que fala que no diálogo, né? Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. E esse profundo amor, esse cuidar das pessoas, professor Eduardo, essa gestão democrática, essa participação de todos nós e a colaboração de cada um e de todos nós juntos realmente nos move. E, com certeza, a formação é uma maneira de empoderamento. Muito obrigada. Passo a palavra. Obrigada pelo momento de reflexão e conhecimento. Né? A gente está ouvindo, percebendo algumas pessoas se manifestando. Passo a palavra para a nossa secretária executiva, Mariane. Obrigado, nosso amigo Kellyton. Né? Obrigada, Mariane. Obrigada, Luiz, de Pernambuco, que está conosco, esteve conosco até então. Obrigada, Mariane, com você. Obrigada, Darli. Foi muito boa a sua mediação da mesa, né? Quero aqui agradecer a participação de todos os profissionais da educação e os conselheiros em nossa 5ª live. Agradecemos em especial nossos palestrantes, professora Marli Vidinha, professor Eduardo César Silva. Agradecer e parabenizar nossos cursistas, né, que hoje estão iniciando o módulo 3. Agradecer nossas articuladoras de turmas que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? A gente está passando por algumas dificuldades no Moodle, mas a cada dia a gente está sanando essas dificuldades e a cada dia o trabalho está ficando melhor, né? E volto a dizer aos cursistas que todos que tiveram ou ainda tiverem qualquer dificuldade no Moodle, no módulo 1 ou 2, façam contato conosco, que a gente está monitorando. E o módulo 2, já ampliamos o prazo no sistema. Hoje já ampliamos a data para o dia 7 e os coordenadores de estados estão monitorando os cursistas, que são pouquíssimos, que tiveram problemas com o módulo 1. Viu? Então, qualquer tipo de problema, faça contato conosco. Nossos contatos estão aí publicados na live, viu? E volto a dizer que as articuladoras vêm fazendo um trabalho, né, que está sendo inovador. Estamos usando um novo Moodle, né, que é um ambiente interativo, que o professor Reni já apresentou para 2 turmas da Bahia e vai apresentar para o restante dos cursistas, e aos poucos a gente vai adequando e sanando as dificuldades de todos. Tá bom? Uma boa tarde a todos. Encerro aqui agora oficialmente nossa live 5 e até a próxima live no dia 9 de outubro. Tchau e obrigada a todos.